Olá! Nesta análise, a gente vai direto ao ponto de uma questão fundamental para o futuro de Campo Grande. Como é que a participação dos moradores pode se transformar em poder de decisão de verdade para os seus próprios bairros? A resposta, olha, parece estar em dar autonomia real aos conselhos regionais. Vamos entender essa história. E tudo começa com essa pergunta, que incomoda um pouco, né? Porque existe um abismo, um verdadeiro abismo entre ser ouvido e ser de fato atendido. Hoje, a comunidade participa, opina, mas a decisão final, aquela sobre o que acontece na rua de casa, na praça do bairro, ainda parece estar bem longe das mãos de quem vive ali. Vamos entender por que isso acontece e, claro, como isso pode mudar. E o problema, veja bem, não é falta de gente querendo participar. 25 mil. Esse número aí na tela é a quantidade de interações e sugestões no orçamento comunitário participativo mais recente. Ou seja, a população está de olho, está presente e quer sim participar. A vontade de fazer a diferença existe e ela é gigante. Essa frase resume o X da questão. Apesar de toda essa mobilização, de todo esse engajamento, as sugestões dos conselhos não são obrigatórias. Elas são só sugestões. E aí a participação vira quase um teatro, sabe? Uma alegoria, onde se finge que a opinião da comunidade importa, mas a decisão final continua lá no centro do poder, longe de quem sente o problema na pele. Para entender como sair dessa sinuca de bico, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, o diagnóstico do problema com a voz sem poder e o tesouro distante. Depois, a gente mergulha nas soluções. A chave da lei, uma estratégia chamada o orçamento sombra e, para fechar, um passo a passo em o roteiro da conquista. Vamos começar pelo diagnóstico. O modelo de hoje é o que a gente chama de consultivo, e isso gera um ciclo bem frustrante. A comunidade se reúne, debate, define prioridades e, no final do dia, não tem garantia nenhuma de que aquilo vai sair do papel. É só olhar os verbos que definem o que os conselhos podem fazer hoje. Acompanhar, sugerir, propor. Percebe? São todas ações meio passivas. Falta o verbo que realmente muda o jogo. O verbo que transforma a participação em poder de verdade. Decidir. É essa peça que está faltando nesse quebra-cabeça. E essa falta de poder fica ainda mais clara quando a gente começa a seguir o dinheiro. Existe uma desconexão, para não dizer um abismo, entre a grana que a cidade movimenta e os recursos que os bairros conseguem de fato controlar. O orçamento total de Campo Grande para 2025 está estimado em mais de 6,8 bilhões de reais. É um volume de recursos, assim, impressionante. A grande pergunta é, quanto desse poder todo, dessa dinheirama, chega de verdade lá na ponta, nos bairros? Pois é, a resposta é de cair o queixo. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o tal do FMDU, que deveria ser o motor financeiro das decisões dos conselhos, tem só 2,4 milhões de reais. O contraste é simplesmente brutal. E aqui o tamanho do problema fica visual. O FMDU representa apenas 0,04% do orçamento inteiro. É um valor residual, quase simbólico. Na prática, isso torna o fundo irrelevante para qualquer mudança de verdade na cidade. O dinheiro de verdade está em outro lugar. Bom, então como é que se conserta isso? A boa notícia é que a solução não precisa de nenhuma revolução. Na verdade, basta cumprir a lei. A base jurídica para dar poder de decisão aos conselhos já existe, é forte e vale para o Brasil inteiro. A chave de tudo está aqui, no Estatuto da Cidade. Ele define o que é gestão democrática e diz que a participação na formulação, no acompanhamento e, o ponto mais importante de todos, na execução dos projetos. A palavra mágica, o ponto da virada, é essa aí, execução. E o que isso significa na prática? Significa que participar da execução não é só aparecer para cortar a fita na inauguração da obra. É ter o poder de dizer qual projeto vai ser feito com dinheiro público. Um papel de sugestão que a prefeitura pode simplesmente ignorar, não cumpre o que a lei federal determina. Simples assim. Para colocar Campo Grande nos trilhos da lei federal, a mudança é cirúrgica, bem específica. Alterar o artigo 134 do Plano Diretor. Hoje, o Conselho só aprova contas do que já passou, ou seja, fica olhando pelo retrovisor. A proposta é dar ao Conselho o poder de aprovar o plano de como o dinheiro será usado, tornando a decisão dele obrigatória. É pegar no volante e dirigir o futuro dos investimentos. E aqui, vamos quebrar um mito muito comum, aquela ideia de que conselho não pode gerir recurso porque não tem CNPJ. Isso não é um problema. A solução técnica e perfeitamente legal se chama descentralização orçamentária interna. Funciona assim. A prefeitura continua com a chave do cofre, mas ela só pode fazer um pagamento se o conselho der o sinal verde, autorizando aquela despesa. Simples, prático e dentro da lei.
Ok, mudar a lei pode levar um tempo. Mas e se existisse um jeito de começar a decidir agora mesmo? Pois existe. É o que a gente pode chamar de orçamento sombra, uma ferramenta política poderosa que já está na mesa, as emendas parlamentares impositivas. E por que este é um momento de ouro para isso? Primeiro, a grana. Mais de 8 milhões de reais que tem que ser gastos é obrigatório. Segundo, os prazos foram esticados até o fim de 2026. E o mais importante, os vereadores precisam de projetos que tenham o apoio da comunidade. E quem melhor para dar esse selo de legitimidade do que os conselhos de bairro? A estratégia, então, é uma parceria inteligente. O conselho vai lá e mapeia o que o bairro realmente precisa. Depois, apresenta esse plano para os vereadores numa espécie de troca. Olha, destine sua emenda para esses projetos aqui e nós vamos validar publicamente o seu trabalho. O resultado? O conselho passa a direcionar milhões em investimentos. Na prática, antes mesmo de qualquer mudança na... Agora, vamos juntar todas essas peças num plano de ação bem claro, com prazo para acontecer. Este aqui é o roteiro estratégico para virar o jogo dos conselhos até 2026. O plano para 2026 se divide em 4 tempos. Primeiro, o diagnóstico, juntando os dados que mostram que o modelo atual não funciona. Depois, a articulação, com foco total em garantir as emendas. Em seguida, a fase da legislação, para finalmente protocolar a mudança na lei. E, para fechar com chave de ouro, a execução, já deliberando sobre o orçamento de 2027 com o poder novo nas mãos. E a gente chega ao final com essa provocação. O diagnóstico está feito, a base na lei é sólida, a solução para o dinheiro é viável e a estratégia política é clara. As ferramentas para a mudança estão todas aí, disponíveis. A questão que fica no ar é: qual será o próximo movimento das lideranças da comunidade para tomar para si o poder que por direito já lhes pertence?